Olá, povo de Clio. Espero que todos estejam bem, com saúde, assim como os seus familiares. Vamos começar mais uma aula de História Moderna do curso de História da Universidade Federal do Oeste do Pará. Hoje, a nossa aula 4. Segue a vinheta. A nossa aula de número 4, ela foi intitulada Exploração Atlântica e a Hierarquia do Mundo. Essa é uma aula que visa ainda dar conta da unidade 1 da nossa disciplina, que discutia essa era dos descobrimentos, as navegações, a exploração atlântica e oceânica como um todo, principalmente aqui pensando os resultados desse processo. A nossa aula está baseada em 2 capítulos. Primeiro, um capítulo do livro Racismos das Cruzadas ao século XX, do professor Francisco Bittencourt. Ele é um historiador português. Atualmente é docente do curso de História do King's College, em Londres. E talvez, acho que na turma mesmo de História Moderna, eu ainda vou comentar dele. Se vocês procuraram ou vierem a procurar sobre ele na internet, provavelmente vão ter mais referências relacionadas aos estudos sobre Inquisição, feitiçaria. Aqui eu destaco a obra A História das Inquisições, obra inclusive que eu já usei no curso de Moderna em outros momentos. O nosso segundo texto é o livro Imagens de Canibais e Selvagens do Novo Mundo, do maravilhoso medieval ao exótico colonial. Ele é do professor Iobens Alcardo Chicangana Baiona, não sei se pronunciei corretamente. Ele é um historiador colombiano, tem formação de pós-graduação pelo Brasil, na Universidade Federal Fluminense, se doutorou aqui, atualmente é professor na cidade de Medellín. E essa é uma obra também muito bem recente, que vai dar conta, ele é resultado da tese do professor, que vai dar conta de um aspecto específico da nossa discussão inicial, que é exatamente esse olhar para o novo mundo. Aí eu lembro que essa é uma das temáticas que ficaram como possibilidade para vocês desenvolverem o ensaio acadêmico ao final do curso, uma das avaliações, e também esse foi um eixo que eu busquei aí explorar ao longo dessa primeira unidade. Eu vou aqui tirar um pouco a minha imagem para a gente dar sequência no nosso material. Vamos começar essa discussão da aula de hoje com o livro Racismos das Cruzadas ao século XX. Aqui eu chamo de introdução, que eu vou tentar apresentar os pressupostos do texto e organizar talvez a nossa discussão, já que nós ficamos de ler um capítulo já da segunda parte do livro. Esse é um livro do Francisco Bittencourt, como eu comentei, ele foi originalmente publicado em inglês no ano de 2013, e essa edição, a edição brasileira, é de 2018. Ele é uma obra notável, importantíssima pela temática e principalmente aqui por ser a primeira história global do racismo. Nós temos falado até bastante dessa história global ao longo dos nossos cursos. Eu destaco que essa é a primeira história global do racismo. A pesquisa do Bittencourt concentra-se no mundo ocidental e parte do entendimento do racismo como algo relacional que sofre alterações com o tempo. Para Bittencourt, racismo aí eu cito aqui diretamente o autor, o preconceito contra a descendência étnica combinado com a ação discriminatória. Fim de citação. Eu faço destaque aqui porque é uma definição precisa, muitíssimo interessante e operativa ao longo de todo o livro, que é um livro até bem volumoso. Com o capítulo selecionado para discussão, eu gostaria de concentrar, ele se concentra na parte 2 da obra, já voltada para a exploração atlântica. Eu gostaria de fazer a leitura de parte da introdução do livro, onde Bittencourt apresenta os questionamentos que orientaram o estudo.
os alunos que estão com o texto, a parte da página 22 ao início da página 24. Acredito que é um trecho aqui importante em que o autor esclarece os questionamentos. Inclusive, pode servir até como uma inspiração quando vocês forem desenvolver os próprios trabalhos. Eu vou fazer a leitura. Como é possível que a mesma pessoa seja considerada negra nos Estados Unidos, de cor no Caribe ou na África do Sul e branca no Brasil? Foi esse questionamento que há 12 anos me levou a investigar a história do racismo. A arbitrariedade está no cerne da questão, mas a minha formação me obrigava a levar a sério as formas de classificação. As classificações podem moldar o comportamento humano em todos os níveis da sociedade. Neste caso, parece óbvio que as classificações raciais tinham o poder imenso de escalonar os grupos sociais, bem como de impor limitações e oportunidades às populações dos países envolvidos. Consultei os principais estudos sobre racismo de Pierre van den Berg, Carl Degler e George Frederickson, obras que identificavam claramente percepções raciais comuns e divergentes nos Estados Unidos e no Brasil. Como exemplo dessas divergências, nos Estados Unidos, uma gota de sangue africano define o indivíduo como negro, ao passo que, no Brasil, o status de classe média embranquece a tez humana. Contudo, sentia que tanto os antecedentes históricos como as formas de classificação em constante mudança careciam de uma exploração mais atenta. O atual contraste entre a França e os Estados Unidos é revelador. A classificação racial, vista como reforço dos preconceitos raciais, foi oficialmente abolida pelos franceses, ao passo que, nos Estados Unidos, a classificação racial faz parte de todos os inquéritos burocráticos, em especial no caso de quem pretende entrar no país. Ao mesmo tempo, os afro-americanos apoderaram-se do termo raça para usá-lo como expressão de identidade coletiva e como ferramenta política contra a discriminação. O conceito de classificação racial como uma construção social que servia para justificar hierarquias e monopolizar recursos foi subvertido. Com o avançar do meu trabalho, fui me dando conta de que o questionamento que o inspirava se baseava apenas na cor de pele. Não eram incluídos, por exemplo, os nativos americanos, cujo tom de pele era indiscutivelmente semelhante ao de muitos brancos europeus. Voltei a me sentir enredado nos meandros da classificação. Onde e como se inventar o conceito de pele vermelha? Como seria possível manter o contraste entre pele negra e branca, considerando a imensidão de gradações tanto na África como na Europa? Notei ainda que as classificações raciais formuladas na Europa e nos Estados Unidos dos séculos XVIII e XIX, com objetivos científicos, ambicionavam incluir todos os povos do mundo numa disposição relacional sistêmica e hierárquica. Isso ia bem além da simples variação do tom da pele. Isso definiu meus questionamentos seguintes. Como se produziram os sistemas de classificação racial? Como esses sistemas variaram no tempo e no espaço? Até que ponto moldaram as ações humanas? Como foram as classificações raciais influenciadas pelos conflitos e pelos interesses sociais? Como as hierarquias raciais refletiram os preconceitos e estimularam a ação discriminatória? Essa lista de questionamentos ainda deixava lacunas na minha investigação. Os judeus, por exemplo, raras vezes eram definidos pela cor da pele e nem sequer foram incluídos nas muitas teorias de raças desenvolvidas no século XVIII e XIX. Contudo, eles foram o principal alvo de extermínio racial na Alemanha nazista. À luz desse caso devastador de genocídio, o racismo não pode ser compreendido dentro dos limites da história intelectual. As práticas sociais e políticas são cruciais.
Foi por isso que decidi estudar o racismo como prática de discriminação e de segregação, uma vez que tem sido usado tanto para legitimar a intervenção institucional como para justificar a ação informal dos grupos sociais. A classificação racial não pode ser ignorada. Daí ser necessário compreender as práticas, os estereótipos e as ideias classificatórias como aspectos interligados. A classificação depende da percepção que temos dos outros povos do mundo, e para entendê-la é preciso reconstituí-la. Em seguida, expandi minha investigação para outros casos de genocídio, abrangendo os hereróis na Namíbia e os armênios no Império Otomano. Percebi que diferentes formas de racismo foram surgindo no tempo e no espaço, sempre relacionadas com as conjunturas específicas. Eu precisava me afastar de uma perspectiva de racismo linear e cumulativo, o que, por sua vez, levou a um último e essencial questionamento: em que condições a discriminação e a segregação se transformaram em extermínio racial? Aqui, fim da citação direta. Novamente, eu busquei aqui me alongar um pouco mais e ler um trecho de alguns parágrafos, que vai da página 22 à página 24, a fim de dar um pouco mais de noção geral do desenvolvimento, das discussões em torno dessa obra, lembrando que esse é um tema importantíssimo para um curso de História e para todos nós como cidadãos brasileiros que vivemos num país com muitos problemas relacionados ao racismo. Feitos esses apontamentos, cabe avançar para o nosso objetivo, isto é, compreender como a expansão ultramarina e a colonização promoveram a classificação das variedades de seres humanos, construindo hierarquias entre os povos. Para Bittencourt, enquanto as cruzadas instalaram simbolicamente a cidade de Jerusalém no centro do mundo, e essa é uma questão que nós discutimos já na segunda aula, quando eu falei e mostrei alguns mapas medievais, os mapas no modelo TO, e essas mesmas cruzadas reforçaram preconceitos étnicos com base na religião, e aqui o Bittencourt está falando dos conflitos entre cristãos latinos, cristãos gregos, cristãos e judeus, cristãos e muçulmanos. A exploração oceânica mudou o centro do mundo, estabelecendo a Europa como esse novo centro, e desenvolveu a ideia de supremacia branca sobre os povos das outras partes do globo. Assim, podemos afirmar, com base nos apontamentos de Bittencourt, que a expansão europeia deu origem a um corpo coerente de ideias e de práticas associadas à hierarquia dos povos de diferentes continentes, criando uma nova geografia, uma nova cartografia e uma nova percepção dos povos de todo o mundo. O autor ressalta que, ao longo do processo de expansão, observa-se uma tensão entre a variedade cada vez maior de povos encontrados pelos europeus e a projeção de imagens estereotipadas nos povos africano, americano e asiático. Essa tensão teve como resultado tanto a classificação de diferentes partes e povos do mundo, como a definição dos europeus como genericamente brancos. E aqui eu faço destaque em relação a isso, que para o Bittencourt, e essa discussão ele desenvolve já na primeira parte da obra, que ele lembra que internamente existiam diversos estereótipos étnicos na Europa, como os que classificavam o norte europeu como branco e o sul como misto. Porém, tais classificações foram alteradas com o avanço da expansão. Então, cria-se cada vez mais a categoria do europeu branco homogêneo frente a outros povos do mundo. O fio condutor do capítulo que vocês leram é o Atlas de Abraão Ortélio, a imagem que aparece para vocês aí nessa página do vídeo, do nosso slide. Esse é um atlas publicado em 1570. Bittencourt assinala que o frontispício ilustrado, de fato essa é a imagem, introduziu uma novidade na cartografia. Ele personificou o frontispício,
as 4 partes do mundo, com as figurações alegóricas dispostas de maneira hierárquica. Ortélio não criou tais representações, mas sua imagem foi responsável por cristalizar estereótipos acerca de outros povos e continentes, servindo de matriz para outros materiais da cultura visual até o século XX, como mapas, gravuras, pinturas, esculturas, entre outros. Vamos observar com detalhe cada parte da imagem, e aí eu sugiro para quem está com o texto em mãos o acompanhamento das discussões a partir da página de número 102. Passo aqui a descrição feita pelo autor. A Europa, de coroa imperial, está no topo, sentada diante do frontão. Segura um cetro na mão direita e, na esquerda, qual um leme, tem uma cruz assente no corpo de um grande globo. Atrás dela crescem parras e uvas sobre uma treliça em arco, sublinhando-lhe a fertilidade e a riqueza. A figura da Europa é a única sentada, totalmente vestida e calçada. A posição de domínio é ainda definida pela representação de 2 globos, celestial e terreno, em cada lado do frontão, com os símbolos da prodigalidade e do trabalho, o prato e a cabeça de boi, no entablamento imediatamente abaixo. Vocês podem acompanhar na imagem. A Ásia ocupa a 2ª posição, bastante abaixo, mas à direita da Europa, de pé no pedestal de mármore do portal, à frente de uma coluna. Usa um toucado elegante, está adornada com pedras preciosas e enverga roupas belas, embora semi-transparentes, que lhe revelam o corpo. Está descalça e tem um turíbulo na mão esquerda. A 3ª posição, à frente da coluna à esquerda da Europa, é destinada à África, com uma posição simétrica à da Ásia. A África é representada como uma mulher quase nua, com uma fita na cabeça e um pedaço de tecido largo transparente à volta das ancas que mal lhe cobre o sexo. Os raios do sol rodeiam-lhe a cabeça, sublinhando a etimologia grega da palavra etíope, como rosto queimado. Na mão direita segura um ramo de madeira perfumada, uma referência ao Egito, retirado diretamente da cosmografia de Sebastian Münster. O único fenótipo estereotipado é o nariz. A África está representada de perfil, numa referência à tradição romana de personificar o Egito como perfil de mulher em moedas e medalhas. Nas versões coloridas do frontispício, a África está representada em castanho escuro. A 4ª posição é ocupada pela América, na parte de baixo do portal, à frente do pedestal, deitada quase nua, com uma borduna estilizada na mão direita, enquanto com a esquerda exibe a cabeça decepada de uma vítima do canibalismo. A única roupa da América é uma fiada de penas em torno da cabeça. Apresenta ainda outros 2 ornamentos exóticos: pedras preciosas engastadas na testa e um anel de pequenos sinos em volta de uma perna. Por baixo do corpo estão um arco e 2 flechas, que a mostram como guerreira amazona. Ao seu lado está o busto nu de uma mulher no topo de uma coluna que mostra uma chama. Isso representa a Terra do Fogo, a mítica 5ª parte australiana do mundo, indicada nos mapas de Ortélio e inspirada no Mapa Mundi revolucionário, publicado em 1569 por Mercator. A cena exótica fica completa com a rede pendurada na parede atrás das figuras da América e da Austrália. A partir dessa descrição,
Compartilhe o convite de Bittencourt para que vocês explorem as relações de oposição vertical e horizontal presentes na imagem. Por exemplo, decoro versus nudez, terra versus mar, ordem versus desordem, etc. Problematizem a imagem, questionem a imagem, ultrapassem, inclusive, o que está apontado no texto. Ressaltando a importância do século XVI para a constituição dessa imagem estereotipada do mundo, Bittencourt argumenta que a disposição alegórica das três partes do mundo não foi personificada durante a Idade Média, havendo referências apenas simbólicas associadas aos três filhos de Noé, como vocês podem acompanhar nessa imagem, ou aos três reis magos na arte medieval. O autor enfatiza que a representação dos continentes como figuras femininas teve início nas cerimônias quinhentistas e nos oferece uma série de exemplos para o século XVI. Ao longo do capítulo, Bittencourt vai apresentando outras produções que afirmaram a personificação dos continentes. E aqui apenas, como mais um desses exemplos, eu acrescento o Atlas de Petrus Plancius. Segundo o autor, o exotismo foi o elemento crucial no contraste entre a Europa e os demais continentes, sendo a produção do exótico, inerente à expansão europeia, que redefiniu os parâmetros culturais e os critérios de civilização. Bittencourt não deixa de enfatizar que tal classificação foi estabelecida segundo os parâmetros europeus e as necessidades ou projetos políticos do período moderno, justificando o domínio político e cultural da Europa. Vou começar agora o que eu dividi como segunda parte dessa aula, que é a discussão do livro Imagens de Canibais e Selvagens do Mundo, do Chikangana Bayona. A obra concentra-se na produção iconográfica feita pelos europeus sobre os habitantes indígenas do continente americano, destacando as primeiras imagens do bom selvagem e as terríveis representações dos canibais. Para a presente aula, selecionei o capítulo sobre as imagens de índios canibais, um capítulo que fica já na metade da obra. Nele, o autor concentra-se no estudo da obra de Theodore Debris, gravador, editor e livreiro flamengo, além de protestante, que viveu entre 1528 e 1598, em articulação entre a obra do Theodore Debris com as narrativas contemporâneas de Hans Staden e Jean de Lery, principalmente nesse capítulo. Chikangana Bayona argumenta que desde a expansão europeia, o contato do homem branco com os canibais é descrito e desenhado em livros, reforçando o contraste entre o homem selvagem e o homem civilizado. O Diário de Colombo, de 1492, constitui a primeira menção ao termo canibal. Até então, falava-se em antropofagia. O estigma perdurou e anos depois, com a edição das cartas de Américo Vespúcio e com o trabalho de Hans Staden, reforçou-se a representação da América como terra de canibais e difundiu-se essa mesma imagem por toda a Europa. Para Chikangana Bayona, a estigmatização dos habitantes do Novo Mundo foi um dos argumentos para justificar a conquista e a colonização. O professor Ronald Raminelli, na introdução do livro, esclarece que, ao banalizar as cenas de canibalismo, os europeus pretendiam comprovar que os índios, e o mesmo também pode ser aplicado aos negros, atuavam como os piores animais e necessitavam da intervenção dos povos mais civilizados para promover a paz. Para os conquistadores, canibalismo era sinônimo de barbárie e da incapacidade de autogovernar-se. Assim, a intervenção colonialista europeia seria um meio de erradicar o costume de comer carne humana, de livrar os próprios nativos do destino cruel e, por fim,
conduzi-los à civilização. Dito isso, cabe avançarmos para as imagens que estruturam o capítulo. A primeira imagem é o frontispício da obra America Tertia Pars, de 1592, produzida por Debris a partir das narrativas de Hans Staden e de Jean de Leiry. Tal como eu fiz com a obra do Francisco Bittencourt, eu passo a leitura do texto do Chikangana Baiona nas páginas 100 até a 102, quando ele descreve as partes da imagem. No frontispício, Théodore de Bry dá ênfase à nudez dos corpos, à religião e ao canibalismo dos índios. Na parte superior, aparecem dois índios ajoelhados adorando um ídolo com uma lua crescente e adornado com plumas. Na metade, ladeando a entrada, encontramos um casal de índios tupinambá, que protegem a entrada para a terceira parte da América, os segredos da terra do Brasil, o conhecimento dos relatos de Hans Staden e Jean de Leiry. À direita está uma mulher de corpo voluptuoso e semblante sério. Leva seu pequeno filho nas costas numa faixa de algodão, enquanto devora um braço. À esquerda, um guerreiro tupinambá com cocar e ararói de plumas, armado de tacape e com um rosto grotesco, aparece mostrando os dentes, ao mesmo tempo em que devora avidamente uma perna. Seu corpo está cheio de incisões tatuadas, cada uma recordando as vítimas por ele sacrificadas no ritual canibal. Além do casal tupinambá, que vigia o frontispício, existe outra alusão ao canibalismo. Na parte inferior central, cruzando a arcada, nota-se uma paisagem com 3 índios, uma mulher e 2 homens assando e devorando um corpo fracionado sobre um moquém. O frontispício apresenta uma síntese visual do índio nu e canibal, que combina o exótico, o erótico e o macabro, elementos estes que percorrerão as gravuras do 3º volume das Grandes Viagens de Théodore de Bry. Aqui é o fim da citação direta do livro. De acordo com Chikangana Baiona, a novidade estabelecida pela iconografia do índio nas obras de Hans Staden, André TV e Jean de Leiry integra um processo de transformação do maravilhoso ao exótico, com estilogravuras mostrando cerimônias e rituais complexos relacionados ao canibalismo. Após esses apontamentos, o autor concentra o capítulo nas 5 estampas que mostram a execução, a morte e o consumo da vítima pelos tupinambás. Essa é a sequência do material em que eu vou fazer o mesmo movimento de leitura. Na primeira estampa aparecem índias nuas, voluptuosas, que parecem ansiosas ao morder suas próprias mãos e braços. 2 concentrações de índios, à esquerda e à direita, assistem à execução do prisioneiro. Um homem nu, amarrado a uma corda no centro da composição e subjugado por 2 guerreiros com escudos, parece desafiar seu verdugo antes de ser sacrificado com um golpe de tacape, desferido pelo guerreiro tupinambá adornado à esquerda da figura. Nessa estampa, no solo em que pisam os guerreiros e a vítima, podemos notar restos de cerâmica, pedras e até um fogo aceso. De acordo com Staden, tais fragmentos seriam para que o prisioneiro pudesse defender-se e agredir as mulheres que ameaçavam devorá-lo. Outros cronistas descrevem que eram dadas frutas secas para que a vítima pudesse jogar contra seus inimigos. Esses detalhes, que também são mencionados por Leiry, justificariam a presença dos escudos ovais de couro para a proteção dos guerreiros que subjugavam a vítima. O fogo é aceso pelas mulheres índias a uma distância de 2 passos à frente da vítima, para que seja visto por ela antes de morrer, já que esse fogo será usado para preservar seu corpo depois de morto.
A segunda gravura mostra dois momentos diferentes, posteriores à morte da vítima. No primeiro, à esquerda da gravura, a esposa do índio morto chora sobre o cadáver. À direita, no segundo momento, 4 índias raspam a pele do morto e uma delas introduz um pau no ânus do sacrificado. A seu lado, a água está sendo fervida para retirar a pele da vítima. A leitura dos episódios apresentados nessa gravura deve ser feita da esquerda para a direita. No centro da gravura aparece Hans Staden, ao lado do guerreiro que sacrificou a vítima, o qual está ricamente adornado e ainda com um tacape nas mãos. O corpo desse guerreiro tupinambá mostra as marcas das vítimas sacrificadas por ele em forma de riscos nas pernas, nos braços e no peito. À direita deles se reúne um grupo de guerreiros, entre os quais os 2 tupinambás de escudo que ajudavam a subjugar o prisioneiro momentos antes de ser morto na gravura anterior, que parece esperar com calma, enquanto uma índia corre intranquila, mordendo a própria mão. A terceira gravura apresenta o desmembramento da vítima. Depois da retirada da epiderme, os índios esquartejam o corpo. Na gravura, pode ser visto o índio que, com a ajuda de um machado, corta o corpo. 3 mulheres correm por toda a aldeia, levando em suas mãos as pernas e os braços cortados, demonstrando enorme alegria. Outro índio abre a vítima ao meio e lhe retira as vísceras, que são recebidas por uma índia numa espécie de prato. Paralelamente, 2 índias já estão cozinhando as vísceras e a cabeça num enorme caldeirão de barro, enquanto outra traz lenha para alimentar o fogo. Nessa cena macabra, há crianças. Uma delas aparece segurando uma cabeça decapitada nas mãos, enquanto outras 2 ajudam a manter o fogo aceso. As 2 últimas gravuras mostram o preparo e o consumo da vítima do sacrifício. Costelas, pernas e braços são assados, enquanto outras partes, como as vísceras, são cozidas. As imagens aterradoras e macabras mostram que todos os tupinambás participam do festim, jovens e velhos, homens, mulheres e crianças. A gravura sobre o consumo das vísceras revela uma cena formada por 9 voluptuosas mulheres sentadas em círculo, junto com seus 9 filhos, 3 meninas e 6 meninos, que se alimentam do mingau feito com tripas de ser humano, já que os músculos eram destinados aos guerreiros da tribo. Se a cena não tivesse a cabeça humana servida em um prato e as vísceras em outro, recordaria um episódio cotidiano e familiar. A presença da cabeça confere um caráter aterrador e sinistro à estampa. A última imagem relacionada com o festim, que mostra a carne da vítima sendo assada no moquém e devorada pelos índios, é também uma das imagens mais macabras e impressionantes da obra. A gravura mostra detalhadamente membros esquartejados de vários corpos de vítimas postos para assar numa grelha ou moquém. Os tupinambás estão no meio do banquete canibal. Homens, mulheres e crianças, todos degustando partes humanas desse festim macabro. Mulheres velhas lambem seus dedos com gordura da vítima para não perder nada do terrível manjar, e até um menino chupa a mão decepada da vítima, enquanto no plano de fundo, um Hans Staden assustado parece questionar as ações dos índios. Eu procurei fazer a leitura da descrição do Chicangana Baiona entre as páginas 108 e 117, na qual ele descreve cada uma das 5 imagens que eu acabei de mostrar para vocês também. E essas imagens são fundamentais para dar corpo ao capítulo. Para concluir, eu gostaria de ressaltar que a construção da hierarquia do mundo, expressa na ideia de superioridade europeia sobre os demais povos do mundo, lembrando que a Europa foi caracterizada cada vez mais de maneira homogênea e associada à noção de civilização,
foi resultado, sobretudo, do exercício de classificação, explicação e representação do outro, intensificado com a exploração oceânica. Tais narrativas utilizaram e adaptaram a herança greco-romana e medieval para interpretar e assimilar uma realidade antes desconhecida, construindo novas imagens, novos temas e novos relatos sobre o mundo. Esse discurso revela-nos a construção da hierarquia do mundo e a justificação da colonização por caminhos nem sempre lembrados e explorados pela historiografia. Então, eu espero que com essas duas obras vocês possam também se apropriar desses debates. São obras atuais, são obras muito importantes, que acho que podem ajudar vocês na compreensão, na discussão dessas temáticas. E como eu disse na abertura da aula, uma temática aqui relacionada às consequências da expansão marítima, as consequências da exploração oceânica. Novamente, eu quero que vocês consigam acompanhar a aula, vocês tenham conseguido também fazer a atividade que foi passada na semana anterior, e a gente espera também que a gente possa manter contato por outros caminhos. Um grande abraço e saúde a todos.